Génios, mas não são génios, enfim, de uma forma simples, são génios com chupeta. É por isso que já temos por aqui a doutora Clementina Almeida. Doutora, bem-vinda. Deixe-me dar 2 beijinhos. Deixe ficar. Não, era o que faltava. Bem-vinda, muitíssimo obrigado. Ora, a doutora Clementina que nos acompanha neste espaço Génios com Chupeta. A doutora Clementina que é psicóloga clínica, com uma enorme formação no que aos mais pequeninos diz respeito e não só, de resto com um vastíssimo currículo académico e profissional. Não vale a pena voltarmos a falar sobre isso, vale a pena, sobretudo, avançar para o tema de hoje. E hoje, atenção, vamos falar acerca da importância do alto contraste para os bebés. E perguntamos nós, afinal, o que é isto do alto contraste para os bebés? O que é isto do alto contraste? E pedimos a quem sabe que nos esclareça. Doutora, por favor. Então, os bebês, nós temos tendência a pensar em cores para bebês, cores pastel, não é? Quando vemos as decorações de quartos, os brinquedos são todos em tons rosa clarinho, azul clarinho, bege clarinho. São muito bonitos para nós, adultos, mas para os bebês não mostram grande coisa. Temos, portanto, uma ideia errada. A pensar no bebê, olha, o quarto vai ser assim e tal, a pensar no bebê, mas não. Não. A verdade é que os bebés, quando nascem, o seu olho e todas as estruturas que fazem a ligação entre o próprio olho e os centros visuais no cérebro ainda não estão totalmente desenvolvidos, o que significa que no início a visibilidade dos bebés não é tão acuidada como a nossa. E então, para além deles não distinguirem certos tons de cor, ou seja, não é verdade que eles veem a preto e branco, eles veem todas as cores, distinguem alguns brilhos, mas não distinguem alguns tons muito próximos, tipo o laranja, os tons pastel, ficam demasiado confusos para eles. A visão vai evoluindo, obviamente, e é lógico que os bebês são muito mais atraídos para tudo aquilo que significa alto contraste, que é, numa fase inicial, o preto e o branco. Por isso, um bonequinho que nós aconselhamos vivamente a qualquer bebê é o panda, porque tem é parecido connosco, não é? Ou seja, faz lembrar o bebê à partida, quando nasce como recém-nascido, tem uma acuidade visual de cerca de 30 centímetros, que é basicamente quando a mamãe está a dar de mamar a distância da face dele à face da mãe, e portanto ele consegue focar muito bem os olhos, sendo que ele vai primeiro iniciar a focar aqui à volta, ou seja, a linha do cabelo, aqui à volta, e só depois, passado alguns meses, 2, 3 meses, é que vai começar a concentrar-se nos olhos. Por volta dos 4 meses consegue saber tudo e distinguir uma mosca na ponta do nariz da mãe, se isso acontecer. Estamos a ver algumas imagens, cá está, e o panda apresenta esse contraste. E a verdade é que, como nós dizíamos nos programas anteriores, e a diferença que faz entre um bebê ficar X segundos mais a olhar para um determinado objeto, significa estimulação cerebral, significa tornar mais poderosas ligações entre neurónios, e não mostrar estas coisas significa deixar a coisa desaparecer de algum modo. Não há esse estímulo, não há um desenvolvimento como deve acontecer. Claro que todos vemos bem, uns mais miúpes do que outros depois da idade adulta, não quer dizer que os bebês deixem de ver, mas é verdade que nós sabemos, por exemplo, experiências que se fizeram anteriormente com animais, que num determinado período, porque existem aquilo que se chama janelas de oportunidade para o desenvolvimento de certos centros cerebrais, se nós vendássemos os olhos a um bebê, ele não conseguiria ver, embora o olho estivesse perfeitamente a funcionar, mas o centro cerebral não tinha sido estimulado, ou seja, as ligações entre o olho e o cérebro, os neurónios, é que iriam desaparecer. Daí a grande importância de nós proporcionarmos ao bebê experiências que ele possa ganhar alguma coisa com isso. E, por exemplo, imaginemos, nós temos aqui variadíssimas coisas. Sim, eu posso dar uma ajuda se quiser. A maior parte dos materiais nós encomendamos de fora, porque os papás que estejam a ouvir e as mamães vão pensar onde é que eu encontro isto, porque é muito complicado, de facto. Os pandas conseguimos arranjá-los com alguma facilidade. Os livros, estes, por exemplo, vêm todos de fora, não existem cá. Temos livros com alto contraste, preto e branco, preto e vermelho, estes aqui com alguma textura, inclusive, e por isso nós também nos fomos dedicando a criar alguns produtos. Neste momento temos este, que é um livro. Pois era isso que eu ouvi dizer que também se vai dedicando, neste caso a For Babies, não é? Se foi dedicando também a construir alguns materiais que não existia cá, no sentido
cá está, no sentido do desenvolvimento, do melhor desenvolvimento do bebê. Neste caso estamos a falar do alto contraste, que vai estimular a visão, e é necessário de facto este contraste nos primeiros meses de vida, por tudo aquilo que estava a dizer há pouco. Nos primeiros meses, tende-se até ao primeiro ano, ou seja, progressivamente o bebê vai interessando-se, por exemplo, numa primeira fase por coisas muito simples como esta. Este ainda está por abrir. Por exemplo, o chamado olho de boi, e progressivamente vai encontrando interesse em padrões mais complexos, como sejam, por exemplo, os que temos aqui. Só mostrar este, cá está. Não tem nada que saber, é um contraste. Muito fácil. Vou mostrar outro agora, atenção. Tcharam, cá está. São, de facto, é o tal alto contraste que eles apreciam no início. Uma fase inicial, uma fase inicial preto e branco, e depois vamos introduzindo alguma cor, mas sempre com alto contraste. Sempre com o preto. Estamos a falar contraste. Até que idade? Um ano? Até um ano eles adoram, mas depois de um ano, eu penso que nós também temos uma imagem, por exemplo, daquilo que poderia ser uma boa decoração para um quarto, que é um tabuleiro de xadrez na parede com algumas destas imagens, e os bebês mesmo com 24 meses adoram porque descobrem como é que se chamam as silhuetas que aparecem, o que é que são, e portanto há todos estes livros que começam por ser mais simples e se vão complexificando, podem ser sempre revisitados porque os pais podem ir contando outras histórias à volta daquelas imagens que vão aparecendo. Agora tenho uma curiosidade, porque se assim é e se os estudos revelam que assim é, porque é que o mercado não se desenvolve nesse sentido, e porque é que temos que recorrer ao mercado exterior, ou porque é que neste caso a 4Babies teve que realizar os seus próprios materiais para o maior desenvolvimento desta área no bebê? De facto, cá há pelo menos duas marcas que nós conseguimos encontrar pontualmente em algumas grandes superfícies, que são, por exemplo, estas rocas, não é? Está aqui e o panda. Okay. Não é? E cá está o preto e branco. O preto e branco, o alto contraste, o vermelho, a textura, não dá para perceber, mas, por exemplo, este bonequinho aqui atrás tem um tecido distinto, não é? Sim. Isto é uma marca que eventualmente conseguimos encontrar cá. Esta, por exemplo, tem estimulação auditiva, também, tátil, de várias texturas. Sim, não é? São várias texturas. Mas sempre com continua preto e branco. A ter os contrastes. Não pastel, não tenho aqui nada pastel. E estimula também. Este conjunto, por exemplo, o cubo, a pirâmide e aquela bolinha, ganharam em 2012 um prémio internacional de melhor brinquedo para desenvolvimento dos bebês. Não existe cá esta marca, por acaso, mas esta existe. Alguns destes materiais conseguimos. Por isso, olha, fomos criando. Este, por exemplo, é dessa marca. Isto é para quando os bebês, quando estão a mudar a fralda, coloca-se isto no pezinho. E eles estão com o isto pé para estimula, cima, não é? Okay. E isto é para colocar nos pulsos. O que é facto é que isto vai aumentando a coordenação olho-mão, porque o bebê vai tentar, como é atraído por isto e não seria por uma coisa pastel, vai tentando alcançar o bonequinho que está no dedo, e portanto nós vamos promovendo o desenvolvimento. O mesmo acontece com o tapete, que é de alto contraste, promove o arrastar dos bebês, que é excelente em termos de desenvolvimento digestivo, do sistema digestivo, para o evitar das cólicas, por exemplo, mas é também um precursor do gatinhar e do andar, que parecem tudo coisas do dia-a-dia, mas que têm uma tradução em termos de desenvolvimento cerebral muito importante. Importante perceber, e para quem agora tem o bebê em casa, ou para quem futuramente vai ter bebés, é importante perceber que ao adquirir um tapete não deve ser então um tapete qualquer, e às vezes pensamos que o mais colorido é o mais indicado, e para os primeiros meses de vida, para o primeiro ano, até não é. Não é o mais alto contraste, ou seja, o preto e branco. Este contém tudo, não é? Contém texturas, contém som, contém as descobertas, porque tem uma estrelinha que pode ser escondida, portanto aparece e desaparece, que é das brincadeiras preferidas dos
bebés, mas tem essencialmente um alto contraste do preto e branco. São e tapetes de estimulação, perfeito sim, neste caso. Excelentes, sim. Muito aqui temos também um produto que nós desenvolvemos que é chamada Naninha, que é aquilo que os bebés adoram, dormir com a Naninha. Como sabem, os bebés adoram meter os dedos nos ouvidos, nos cabelos, nas etiquetas. Estas etiquetas são de alto contraste, não é? Têm texturas diferentes, umas são de veludo, outras são mais fofinhas. E a Naninha só assim não tem necessidade de ser preenchida? Não, não, só ele assim. serve para estimulação durante o dia e quando nós queremos que o bebê descanse, serve de naninha para adormecer, ou seja, para o bebê meter os dedos. O bebê tem a necessidade, é uma questão de conforto. É o chamado objeto transacional, é um objeto que lhe dá conforto na ausência da mãe. Portanto, é algo que faz a transição entre a relação de dependência do bebê com a mãe e a relação de independência dele próprio, não é? Portanto, são também as xuxas, isto serve de porta-xuxas. É muito triste saber que a naninha vai substituindo a mãe. É o que acontece, é a naninha vai mas digamos que ajuda o bebê a conseguir acalmar-se a si próprio, não é? Ou seja, a deixar de ter o controle do seu estado emotivo cá fora e passar a ter internamente, que é o que nós queremos, não é? Claro. Nós, neste espaço, o que pretendemos é compreender melhor os bebés para que os possamos ajudar e por isso é que são dicas tão importantes para quem nos acompanha, para quem tem o bebé nesta altura ou para quem, naturalmente, possa estar a pensar nisso em breve. Mas serve para pais, serve para avós, porque boa parte do tempo até, provavelmente, os bebés, depois daquele período de licença de maternidade, estão muitas vezes com os avós e, portanto, espero que também nos estejam a acompanhar com toda a atenção para que possam ajudar ao desenvolvimento, neste caso, estou a falar em concreto para os avós, do neto ou da neta, porque é isso que estamos a falar e é para isso que este espaço serve, é sobretudo para que percebam de que forma podem ajudar ao melhor desenvolvimento do bebé, da criança. E por vezes temos noções erradas e se tivermos as noções corretas, e é isso que pretendemos aqui, estamos a ajudar ainda mais. Ia-me falar destas... Estes são os nossos porta-xuxas, também foram desenvolvidos por nós. Servem para segurar a xuxa e ao mesmo tempo, lá está, são de alto contraste, são o panda, não é? Sim. Que é uma das carinhas preferidas dos bebês. Lá está. Porque tem a ver justamente com a forma... É semelhante à face humana. Exato, à face humana e tem o tal preto e branco contraste. Muito bem. Ora, e depois os livros que vamos, em março, vão estar na FNAC, é uma coleção de 6, que vai acompanhando, que são nossos também. Está, olha, por Clementina Almeida. Hã? Eu estou muito contente com a evolução deste programa. Estou a falar a sério. Porque, pronto, é um trabalho que fazemos diário e que contamos naturalmente com todos aqueles que nos acompanham e que felizmente são cada vez mais. Mas temos tido a oportunidade de ter em cada programa, de facto, pessoas muito interessantes e do topo de cada uma das áreas. Claro. Não é? Sim, sim. À exceção de quem nos acompanha como músico, mas isso também é... Não vamos partir para o Não, estou a brincar. Até nesse aspecto nós temos evoluído e temos o acompanhamento do Francisco Tavares, do nosso Chico. E, portanto, a minha satisfação por tudo o que está a acontecer no programa Grandes Manhãs e o meu agradecimento a todos aqueles que nos acompanham. Peço desculpa por este momento. E agora sim, falemos então dos livros que vão estar na FNAC a partir de março. De março já? Março já aparecem nas livrarias, são uma coleção de 6, começa por os padrões mais básicos, aqueles semelhantes aos que tínhamos aqui, vai evoluindo para padrões mais complexos, tem um volume de faces, que é coisa que os bebés adoram, ou seja, que representam... Deixa-me só mostrar. A situação é a mesma, portanto, é o alto contraste, é a face que eles vão reconhecendo, não é? Aqui os pais têm a oportunidade de ir descrevendo, o pai, a mãe, o avô... Este é um pai antigo porque ainda tem bigode. Não se ria, chefe Hélio, que também já teve, não? Agora não tem. E devo dizer-te que, por acaso, o chefe Hélio neste momento não tem bigode, mas o bigode conferia-lhe também
Certo estatuto. O certo estatuto. Não, ficava-lhe bem. Por acaso é daquelas pessoas a quem o bigode ficava bem. É daquelas pessoas em que com bigode, sem bigode, está sempre bem. Está sempre bem. Está numa forma física extraordinária. Já vamos ter com ele. É verdade. Quero agradecer muito e dizer que podem então, enfim, neste caso na 4Babies, adquirir alguns dos os produtos que não é? nós Se houver essa conseguimos ter. dificuldade, não é? Se houver essa dificuldade, e como é que podem fazê-lo já agora? Nós estamos aqui a vender produtos, o objetivo não é esse, é falar sobre o desenvolvimento dos bebés. E Através temos dado naturalmente dicas muito importantes, através do Facebook. No por exemplo. Facebook, através do telefone, através do indo lá presencialmente no Porto. Estão aí os endereços, contactos. também estão aí os contactos justamente no ecrã para que possam saber mais. Esta não é a parte importante, é bom que se sublinhe isso deste espaço. O importante mesmo é que possamos, com a ajuda da doutora Clementina Almeida, para que possamos dar uma ajuda ao melhor desenvolvimento do seu bebé. E sabemos que é tão difícil ser pai ou mãe de primeira viagem. E o que é que está correto, e o que é que não está, e o que é que vamos fazer, e o que é que está bem. Portanto, nós o que pretendemos de facto é dar essa ajuda para pais e para vós, para toda a família. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez por este espaço. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Já marcou na agenda? Já marcamos. Certeza? Certeza Muito bem, absoluta. está então marcado.